Olá, eu sou Linha Alves, sou professora do IAC, do Instituto de Humanidades, Arte e Ciência, aqui na UFBA, e também sou professora do programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência, também aqui na UFBA, vinculada à FACED. E esse ano nós estamos iniciando a segunda temporada do documentário Ciência, Tecnologia e Cultura. Esse documentário ele é financiado pelo CNPq, através do projeto com o mesmo nome, Ciência, Tecnologia e Cultura, delineando novas práticas de ensinar e aprender ciência com a mediação e produção de documentários. Esse documentário também está vinculado ao projeto Educação Colaborativa em Ação Nordeste, o Educa Nordeste, que é coordenado pela professora Andréa Oliveira, vinculado ao programa de pós-graduação em Ensino, Filosofia e História da Ciência. E nessa temporada nós vamos fazer episódios especiais, documentário especial sobre as mulheres na ciência. Então nós convidamos professoras e pesquisadoras que estão vinculadas ao programa que eu acabei de relacionar e outras pesquisadoras também de outros programas que vão estar aqui partilhando as suas histórias, as suas inspiradoras trajetórias na busca do processo de construção do conhecimento e na prática delas, não só em práticas investigativas, mas de formação de professores. São histórias extremamente motivantes e incentivadoras que nos mobilizam e indicam quanto essas mulheres são desbravadoras e guerreiras, numa história onde, na maioria das vezes, as mulheres não têm muito lugar, especialmente na academia. Claro que isso mudou nos últimos anos, mas a gente ainda encontra um número bastante reduzido de mulheres nas áreas vinculadas às ciências, as ciências da natureza, as ciências físicas. Então, por isso, eu convido vocês todos a virem assistir o nosso documentário, a compartilhar os nossos episódios, a comentar esses episódios. Vem com a gente! Ai, meu Deus. Olá, eu sou Cláudia Sepúlveda, sou professora da Universidade Estadual de Feira de Santana, no Sertão Baiano, que eu adoro, mas também participo da Universidade Federal da Bahia, a partir de um programa de pós-graduação, no Ensino, Filosofia e História das Ciências. Minha formação inicial é no bacharelado de Biologia. Eu fiz Biologia inicialmente na UFBA. Entrei na UFBA num período bastante, como eu diria, efervescente, porque foi o período que a gente apelidou de Show Rogério, À época, o reitor o reitor que foi indicado como última opção da comunidade foi aquele que foi empossado, e nós tivemos um movimento político, Show Rogério Vargas. Por que eu estou dizendo isso? Porque, para mim, eu já entro na universidade com essa ambiência de movimentação política e de resistência. E foi muito bonito, porque meu pai era professor da UFBA, da Universidade de Economia, e foi bonito encontrar meu pai naquela outra esfera, numa esfera de vê-lo como professor, eu ali como estudante, todos nós na reitoria reunidos, me lembro muito disso, foi muito bom. E também estou falando isso para dizer que eu não fiz meu curso na UFBA, eu iniciei meu curso na UFBA. Passei 2 semestres na UFBA, se eu não me engano, e foi um período de muitas greves, um período que até tem uma literatura sobre isso que eu olhei rapidamente, assim, uma época eu estava escrevendo um memorial, que a década de 90 foi uma década com muitas greves na UFBA. E por conta disso, entre outras coisas, e havia também uma relação amorosa com o rapaz da geologia na época da UFBA também, e nós fomos para São Paulo fazer os nossos respectivos cursos na USP. Eu fiz meu curso na USP, em Biologia, com esse início na UFBA, que é muito significativo. É muito significativo para entender essas duas realidades. É muito significativo para entender... foi interessante entender o valor que
a USP teve para mim, para me dar acesso a certas condições, por exemplo, de acesso à biografia, né? É interessante isso, né? Eu me sinto uma menina, assim, de maneira geral, em algumas coisas, mas é interessante perceber, por exemplo, que essa distância de 50 anos, o quanto muda as coisas, né? Na época, a gente tinha que pedir os artigos por comute, era um sistema e demorava de chegar, hoje a gente encontra tudo na internet, gente, isso é incrível. E na época isso fazia muita diferença. Mas eu quero dizer assim que meus professores do primeiro semestre da UF marcaram muito, e meus colegas também. Mas, enfim, eu fiz USP, a contragosto do meu pai, por exemplo, que achava que eu devia isso para a USP só na pós-graduação. Fui na graduação, fiz USP, vivi uma série de experiências interessantes, traumáticas, como baiana em São Paulo, né? E isso, hoje, eu acho que me deu uma questão interessante que tem relação com as minhas pesquisas que eu vou falar posteriormente, provavelmente para vocês, um pouco, que me deu essa sensação de ser o outro, né? Um pouco essa ideia de quem é ser esse outro que sofre alguma discriminação, que sofre alguma autorização, que era essa situação de ser baiana em São Paulo. Enfim, e aí, terminado o curso na USP de Biologia, terminando, na verdade, né? Eu sofri muita angústia, muito banzo, né? Um típico banzo mesmo, e retornei a Salvador. E quando eu cheguei em Salvador, eu entrei em contato com meus colegas, aqueles meus colegas do primeiro semestre assim, da UFBA, e um deles o professor Fábio Bandeira, alguns veteranos como o professor Charbel Nyohani, que foi meu orientador e hoje é meu colega no programa, e eu percebi o quanto aquelas pessoas tinham crescido por terem um esforço de autodidatismo e um esforço de colaboração, principalmente entre eles, dentro dessas dificuldades de conseguir bibliografia, dentro das dificuldades de algumas greves, e ao tempo em que, na própria USP, eu percebia o quanto aqueles 2 semestres com alguns professores, por exemplo, a professora Solange Peixinho, que me marcou muito, professora de zoologia da UFBA, o quanto aquilo tinha me dado esteio, né? Tipo o que Gil fala, a Bahia já me deu régua e compasso. E aí retorno com essa ansiedade, esse gosto de voltar à minha comunidade e com algumas bagagens de lá, não sei. E em seguida entro na UFES, após um ano meio, né, vendo o que eu vou fazer, eu entro tanto na UFBA como na UFES, na UFBA como aluno substituto, como professora substituta, em ambas como professora substituta, e depois faço concurso na UFES e prossigo na UFES. É interessante perceber que na UFES eu já tinha um desses amigos, que era o professor Fábio Bandeira, que foi meu colega no primeiro semestre, e foi uma pessoa bastante de vanguarda, né, na UFES, porque colocou, por exemplo, a disciplina de etnobiologia lá. Né? E aí encontro esse grupo de volta, né, o Charbel, o Fábio Bandeira, etc. E aí, então, vou ser professora na UFES, inicialmente no curso de Biologia, como estou até hoje, mas no departamento de Biologia, como substituta. E o meu percurso tem muito essa relação entre as ciências biológicas e as ciências humanas. Né? Eu me lembro lá na USP que a esposa de um professor, que eu passei muito tempo fazendo iniciação científica, estagiando, Flávio Bestes, com algas, né? E eu trabalhava lá com ecologia de algas, uma série de coisas, e a esposa dele dizia assim para mim, gente, você tem jeito de estudante de história. E é interessante hoje perceber que eu estou nesse programa, que é um programa de humanidades, na verdade, né? É um programa que faz uma reflexão sobre a ciência. E, portanto, é um programa que tem a ciência como base. Muitos de nós somos dessas ciências naturais, né, inicialmente, mas tem uma reflexão sobre essa ciência, né? E estamos, portanto, nas humanidades. E como vocês vão ver hoje, inclusive, eu entro nesse programa com o ensino, estou aí flertando com a história, me acabando toda para tentar ver se eu consigo fazer alguma coisa de história da ciência. Então, a menina lá, que era vista como uma aluna de história, de repente, se tornou algo desse tipo. Então, isso foi uma história que eu fiz muito truncada, né? As memórias da gente, às vezes, são assim, né? Depende de quando a gente conta,
a história é outra. Mas foi isso. Lá na UFES, eu entrei, então, como eu falei, pela biologia, e depois, nesse percurso da UFES, eu fiz um curso de especialização em metodologia e ensino metodologia e prática do ensino superior, na Católica, uma especialização. E isso me abriu para a área de educação, para as leituras de educação. Eu comecei a me fascinar por essa área. E, naquele momento, abriram 2 concursos na UFES que eu poderia fazer. Um na área de ensino de biologia, né? Ciências e biologia, pelo Departamento de Educação, e outro, biologia de campo, pelo Departamento de Biologia. Eu me inscrevi nos 2. À época, eu tinha acabado de ter minha querida filha, Gabriela, e eu tinha pouco tempo para estudar, tinha que ser pragmática, e tinha que escolher uma dessas áreas, não dá para fazer os 2 concursos. E escolhi o da educação. E aí começa o meu percurso na área de educação, na área de ensino de biologia, de ciências de biologia, e foi uma escolha muito feliz, muito apropriada. Aí eu entro nas humanidades. E depois de algum período, algum percurso, então, como professora de estágio, trabalhando na formação de professores, tanto na atividade da licenciatura em si, do curso que eu trabalhava na graduação, como em algumas incursões em projetos de extensão da UFES, e aí entro no programa de pós-graduação em Ensino, História, Filosofia da Ciência. Cada hora eu falo uma ordem, isso é uma vergonha, né? Então, eu fui da primeira turma de mestrado, quando abri o doutorado eu fiz também, já professora da UFES, nas 2 circunstâncias, e hoje eu sou professora desse programa, e é um pouco aí a minha narrativa sobre o meu percurso. Pois bem, nesse percurso, então, tem algumas coisas curiosas, né? Que é essas aproximações, distanciamentos e reaproximações entre biologia e a área das humanidades, via educação, via filosofia e via história. Isso foi uma coisa que realmente o programa me deu muita oportunidade. Esse ir e vir, né, nessas áreas. Realmente, a área de ensino, filosofia, história das ciências, o nome do programa correto, realmente nos permite isso, né? Quando somos da área, né, dessas ciências. Por quê? Então, bem, minha primeira pesquisa, de maneira mais sistemática, no programa, né, já no programa como aluna, minha primeira temática foi a relação entre ciência e religião na formação dos estudantes da licenciatura em Ciências Biológicas, né? Então, lá na UFES nós temos ainda, né? Mas naquele período, 2000 e, gente, meu Deus do céu, como será que... Quando é a fundação do programa? 2001, 2002, não me lembro. Mas, enfim, havíamos muitos alunos de formação protestante e, no momento em que eles planejavam as aulas, principalmente do tema evolução, a origem da vida, eles tinham certos dilemas, né? E eu era professora de estágio, como sou até hoje, e eu presenciei esses dilemas, e isso me chamou bastante atenção. Era um período que ainda estava aquela emergência, né, das igrejas protestantes em nossa sociedade. Então, a minha própria experiência com os alunos de estágio me levaram a esse objeto de estudo. Foi um objeto de estudo que me permitiu discutir formação de professor, permitiu-me discutir a relação entre ciência e cultura e abrir uma pesquisa, ou abriu ou engrossou, né, uma linha de pesquisa no programa, que até hoje dá muitos frutos,
que é essa linha sobre multiculturalismo, né? Sobre o ensino multicultural. Nós caminhamos com essa pesquisa, passando por várias perspectivas, né? E outros colegas também se agregaram a isso, como a professora Geusa Batista, né? O professor Chávez, até hoje, trabalha bastante nessa perspectiva, com muitas mudanças de modos de ver e de trabalhar com referências a esse respeito. Então, minha primeira pesquisa foi nessa perspectiva de ensino multicultural, trabalhando inicialmente com essa relação entre religião e ciência. A partir desse projeto também esteve na minha banca o professor Eduardo Mortimer, da Federal de Minas Gerais, né, o FMG, e ele e Chávez também iniciavam aí uma relação de pesquisa juntos, e com isso eu tive contato com a teoria dos perfis conceituais, né, uma teoria de aprendizagem pensada por ele, que hoje é um programa de pesquisa, e me levou a trabalhar com isso, né, para entender uma perspectiva de aprendizagem que desse conta dessa educação multicultural que a gente pensava naquela época. E encontramos no perfil conceitual essa perspectiva, e aí faço o doutorado com o perfil conceitual de adaptação, né? A construção de um modelo. Hoje eu vejo, nós vemos o perfil conceitual como uma teoria, né, de aprendizagem, como um programa de pesquisa, mas, assim, como programa de pesquisa, eu vejo como uma teoria da aprendizagem, mas também uma metodologia de construção de modelos de heterogeneidade de modo de pensar conceitos, né? Que essa metodologia pode ser aplicada para construir esses modelos, e esses modelos tanto podem amparar pesquisas na área de ensino e de aprendizagem, né? A gente ter um parâmetro para acompanhar processos de significação de conceitos em sala de aula, etc., mas também pesquisas sobre, digamos assim, o desenvolvimento histórico e filosófico de conceitos, sobre como a polissemia de conceitos são presentes, né, em debates históricos e filosóficos de um campo. Eu acho que é uma ferramenta bastante importante nesse sentido também. Enfim, e aí faço meu doutorado nessa área, com essa teoria, trabalhando tanto com a construção do modelo, e aí entro nessa seara do ensino de evolução também nas suas especificidades. Na época, é interessante também o meu percurso, né? Na época que eu fiz a pesquisa com religião e ciência, né, na formação dos alunos, foi uma época em que essas discussões sobre criacionismo e evolucionismo estavam bastante, digamos assim, efervescentes, quentes no Brasil, né? Estavam se iniciando, temos os primeiros embates. Eu me lembro que foi o período que, por exemplo, o Garotinho fez concurso, né? Não sei se era o Garotinho ou a Garotinho, né? Fizeram concurso para professores de religião nas escolas, isso gerou grande polêmica. Então, foi bem nesse período. E o período quando eu fiz o perfil conceitual do Conselho de Adaptação, da Vinci de Adaptação, para um modelo para entender ensino de evolução, os processos de aprendizagem e de ensino de evolução, foi no período dos anos Darwin também. Então, também foi um período em que essas discussões estavam bastante afloradas e tinham bastantes eventos, foi bem interessante. E, além disso, esse modelo havia uma aposta dessa discussão de que tanto os modos de pensar sobre o conceito são diversos, como os modos de falar, né? E essa relação entre modos de pensar e esse modo de falar, por uma perspectiva vygotskiana, né? O programa foi cada vez mais se aproximando de uma perspectiva sociocultural da aprendizagem e trabalhando com essas discussões, e também a gente trabalhou muito com essa questão da linguagem em sala de aula, e virou também uma pesquisa, essa pesquisa de entender as interações discursivas em sala de aula e sua relação com os processos de significação. Eu vou falar sobre uma nova fase que se inaugura na minha pesquisa, mas antes eu queria dizer que, assim,
que eu peguei aquele argumento, né, de como essa área nos permite transitar com as humanas e as ciências naturais. E foi muito interessante essa pesquisa com perfil conceitual, por quê? Porque você está ali trabalhando com a educação, com o ensino, né? Com os processos de significação, com essa relação linguagem-pensamento, etc. Mas, para você construir um modelo de heterogeneidade do modo de pensar esse conceito, que é um conceito das ciências naturais, e, portanto, tem como referente, né, um fenômeno biológico, que é o fenômeno da adaptação, obviamente construído teoricamente, né, digamos assim, mas está relacionado com fenômenos e com o campo, e ele tem um aporte muito da filosofia. Isso me deu muita felicidade, porque eu tinha uma inveja dos filósofos, uma inveja boa dos filósofos, sabe? E aí me permitiu escrever na área de filosofia, porque aí, para fazer isso, eu tive que fazer uma pesquisa sobre as polêmicas, né, sobre o desenvolvimento epistemológico do conceito, sobre o tratamento epistemológico das controvérsias do conceito de adaptação, e acabei discutindo a questão do adaptacionismo, né, de um programa de pesquisa nas ciências biológicas e as discussões que tinha disso, e pude escrever num livro de filosofia de biologia, né, um capítulo no livro do Paulo Abrantes. Isso me deu uma felicidade incrível. E, além disso, isso me fez voltar à biologia, né? Nesse percurso, eu estava muito na área de educação, nas coisas de formação de professor, etc., e estava um pouco com saudade da biologia em si, né? E aí, ao fazer isso, eu pude estudar o pensamento evolutivo, darwinista, aí na história da biologia. Então, a área que nos permite isso, né? Transitar nessa conversa entre as naturais e as humanas, né? Na verdade, está fazendo um exercício das ciências humanas, que é olhar para essa ciência com um olhar analítico, histórico, né, e tal. Mas, para organizá-la, inclusive, para o ensino, mas acaba nos fazendo estar nela, né? Continuar nela. Então, isso realmente é fascinante. Mas, enfim, a outra fase assim, que eu demarcaria das minhas pesquisas, que chegam nas minhas pesquisas atuais, é a experiência, no final do doutorado, de conhecer conhecê-lo e conhecer o trabalho dele, o Juan Sanches Artega, né, o Juan para a gente, que estava no laboratório em que eu estava fazendo doutorado, né, o laboratório LFBio, né, hoje, é o laboratório coordenado pelo professor Chagrin, que estava lá, e aí ele trouxe para a gente a discussão entre ciência e ideologia a partir da história do racismo científico. E foi fascinante isso. Eu me lembro que eu, estudando darwinismo de uma perspectiva, né, querendo ali nos anos Darwin, e depois de ter feito uma pesquisa com criacionismo e evolucionismo de uma certa forma, né, e querendo ali, enfim, trazer um ensino de evolução, e ele trazendo uma perspectiva crítica ao discurso racialista do darwinismo, né? E não o darwinismo social só, né? O Darwin, mostrando, inclusive, como o darwinismo social é darwinista mesmo, né? Quer dizer, não é algo que outrem produza, né? Mas que o próprio Darwin estava naquela produção. Isso foi muito interessante, muito, muito enriquecedor. E aí ele traz esse tema, né, da história do racismo científico, e a gente começa a entrar nesse tema. Foi difícil a gente entender essa perspectiva, e aí começamos a perceber, né, o poder alterizador do discurso de raça e como as ciências biológicas estavam presentes ali, e etc. E Ruama trabalhando na história da ciência, mas querendo levar isso para a educação, e a gente começa a fazer trabalho juntos, e as escolas de Feira de Santana, aí uma professora fez um trabalho muito legal, a Janaína Gelma, muito produtivo. Ela é professora de biologia, na época do Instituto Garçom Guimarães, hoje acho que é do Modelo,
E ela trabalhava com filosofia também. Né? Aquelas situações que muitas vezes os professores acabam tendo que fazer carga horária com outras disciplinas, e ela fez um trabalho belíssimo com o racismo científico e que, inclusive, levou a uma exposição na escola. Nesse mesmo período, eu fui a uma exposição sobre Jorge Amado, e a minha surpresa que eu vi uma página, era uma exposição muito linda no MAN, acho que o centenário de Jorge Amado, e tinha umas instalações maravilhosas, tinha uma bacia, assim, e aí tinha a leitura do texto, e tinha um texto aberto para você, eu não sei falar essas coisas, numa tela de computador, né? E era uma página do texto do A Tenda dos Milagres, foi um texto que eu li, muitos de nós limos, né? Na adolescência, sei lá, na juventude. E lá estava a discussão entre o Pedro Arcanjo e o Nilo Arbolo, e simplesmente era uma caricatura, uma romancização, não sei se seria assim, romance, enfim, tornada em romance, algo como o debate entre um Nina Rodrigues e o Manuel Quirino, quer dizer, estava ali naquelas páginas do racismo científico. Aquilo me deixou louca, encantada, e aí isso deu início a um projeto de muitos anos, que perdura até hoje, né? Perdura muitos anos, um certo tempo, né? Acho que desde 2012 para cá, 8 anos, né, basicamente, que é a exposição Ciência, Raça e Literatura. Então, a gente tem tornado essas pesquisas em racismo científico em artefatos de exposição com um argumento, que é esse argumento de discutir a participação das ciências naturais e biomédicas na construção do conceito de raça, suas implicações para os processos de autorização e suas implicações para o quanto isso que vivemos do racismo ser tão estrutural da sociedade brasileira, inclusive porque a partir daí a gente discutia isso no Brasil, a chegada desse racismo científico no século XIX, que aliás é uma das especialidades do Rama também. E, bem, isso aí abriu uma outra linha, isso foi realmente um demarcador aí das minhas pesquisas, da minha pesquisa atual, né? Fora que foi um momento, do ponto de vista de percurso docente, muito lindo, porque a gente fez essa exposição com os alunos do estágio, estruturando uma disciplina de estágio em biologia, no momento em que todos nós, tirando o Ruama, todos nós éramos neófitos naquele tema, funcionamos como uma comunidade prática, né? Foi um momento em que a assimetria entre professor e aluno foi muito, né, desconstruída, e um momento em que alunos e professores estavam no mesmo projeto, bem utópico, né, de construção daquela exposição. Todos achavam aquilo uma loucura e a gente marcou naquela loucura, e foi feita com muito apoio da extensão da UFES. Na época, o reitor era o Zé Carlos Barreto, e também nos apoiou e esteve lá, porque é um estudioso do Euclides da Cunha. E foi muito bonito, todos os amigos estavam naquele projeto, os amigos que trabalhavam com esses temas, o Amir Albuquerque, que trabalha com raça, foi um momento muito lindo. E daí se abriu as linhas que eu tenho hoje, né? As linhas que eu tenho hoje, que é a pesquisa em, digamos assim, agora eu tenho chamado um guarda-chuva mais amplo, de uma pesquisa em educação anti-opressão, quer dizer, uma perspectiva de investigar o desenvolvimento de materiais curriculares educativos para a promoção de uma educação anti-opressão no ensino de ciências, né? Esse anti-opressão, inicialmente, antirracismo, mas por via da perspectiva da educação das relações étnico-raciais, foi uma coisa que a gente dialogou com o professor Douglas Vernanger, da Unicamp, que foi quem abriu esse campo de mostrar o quanto o ensino de biologia tem a contribuir para a educação das relações étnico-raciais, e eu digo, tem a se responsabilizar pela educação das relações étnico-raciais. Então, hoje, minhas pesquisas são nessa perspectiva de trazer as pesquisas em história do racismo científico feitas com meus colegas e alguns alunos dele ou dele comigo, né, por exemplo, como o caso do Ruama, principalmente, torná-las, então, recontextualizá-las em propostas de educação das relações étnico-raciais, em forma de sequências didáticas, em forma dos materiais da exposição, né, que seria uma educação não formal, enfim. E
recentemente, estendi isso para a discussão de gênero, com uma nada menos, né, afetiva, agradável, produtiva, intelectualmente super estimulante, colaboração com minha colega Indianara Silva, também professora do programa e professora do Departamento de Física da UFES, que é uma historiadora da ciência e uma historiadora das mulheres, né? É uma especialista entre nós do campo da história das mulheres. E hoje eu tenho tentado, com esse aporte da Indianara, de nossa colaboração, trazer essa discussão um pouco analogamente que eu fiz com a história do racismo, que fizemos, né? Que aí tem Marco Bazano, o AMA, Charbel, uma equipe enorme, que fizemos com a educação das relações étnico-raciais, essa ideia de trazer, então, a história das mulheres e a crítica feminista à ciência e as pesquisas nisso para a promoção de uma educação anti-opressão de gênero ou promotora de equidade de gênero. Essa é uma das minhas grandes animações atuais. E, inclusive, eu e a professora Indianara criamos a disciplina História das Mulheres, Epistemologias Feministas e Educação para a Equidade de Gênero como um tópico especial no currículo do programa, como um meio de nos estudarmos isso juntos com outras alunas, principalmente, né? A maior parte dos nossos estudantes têm sido alunos, mas tem alunos também homens, inclusive orientandos da Indianara. E estamos agora nesse percurso, né? Essa é a minha linha de pesquisa atual. Inclusive, uma discussão de como trazer a tradição que fundou, em alguma medida, o programa, que é a tradição da contribuição da história e filosofia das ciências para o ensino de ciências, né? A tradição da discussão da abordagem contextual, ali com mestres, etc. Como trazer isso para essa discussão de opressão via história das mulheres e crítica feminista à ciência. Essa é a nossa, como diz o povo cachaça atual, eu diria, nosso amor. Então, como vocês estão vendo, boa parte do meu percurso foi construída dentro do programa Ensino Filosofia e História das Ciências, né? Inicialmente como estudante e posteriormente como professora. Logo após a gente defender o doutorado, um grupo de nós, professoras e professores da UFES, inclusive, foi bastante incentivado e motivadas, né? Eu, a Andréia, a Helder, depois, posteriormente, a professora Indianara, enfim, todos nós fomos muito motivados pelo professor Olival, principalmente, né? Um grande mestre, um grande amigo, que eu agradeço bastante pela acolhida nesse percurso, desde os primeiros momentos de sala de aula do programa até esse momento de incentivo e acolhimento para ingresso como docente no programa, né? E, a partir daí, fomos, então, costurando nossa atuação no programa e a chegar, inclusive, a participar de uma coordenação, e uma coordenação que tinha um projeto, né? Um projeto de ser uma coordenação de mulheres. Havia esse projeto de ter uma coordenação de mulheres no programa. De uma certa forma, havia ali uma amizade muito grande entre essas três mulheres que chamaram essa coordenação, esse colegiado, que também era composto, que foi eu, Indianara e Andréia. Havia um percurso também de uma história da professora Rosileia como sendo a primeira coordenadora mulher, né? E que nos inspirou também. E havia aí outras mulheres que a gente admirava muito e que estavam relativamente a esse ingresso no programa, que eram bastante inspiradoras, como a professora Bárbara Carine, Catemari, Amanda. E fomos fazendo os convites
e chegamos a um colegiado em que tínhamos eu, Andréa, Indianara, Bárbara Carim, Marco Bazano, meu Deus, estou esquecendo alguém? Acho que não, será? E durante esse percurso, nesse programa e no colegiado especialmente, eu pude perceber o papel do programa na formação de professores no estado da Bahia. Não só do ponto de vista quantitativo, né? Quer dizer, um quantitativo diverso. Né? Nós tínhamos muitos dos nossos alunos egressos. Eu me lembro a gente fazendo o relatório Sucupira, se dando conta dessas coisas. Né? O relatório Sucupira é uma coisa que dá muito trabalho, mas quem tem uma visão interessante do programa, assim, no geral, né? Faz esse exercício. Então, muitos alunos egressos que entraram nos institutos federais, muitos alunos egressos que entraram todos, né, por concurso público em universidades, em institutos federais e na escola básica. E, de outro lado, muitos alunos que já eram professores dessas instituições e se qualificaram, enfim, potencializaram ainda mais a sua qualidade, o seu percurso, e qualificaram ainda mais o nosso programa, estando presente no nosso programa. Né? Então, realmente é um programa que tem muita contribuição para a formação dos professores na Bahia, por isso que eu falei, também porque muitos de nós e muitas de nós trabalhamos nas licenciaturas, na formação inicial de professores. E muitos de nós fazemos nossas pesquisas, isso também foi uma parte do percurso da minha trajetória que eu não falei, foi um percurso muito bonito, quando eu, professor Charbel, professora Amanda, Rosileia, Ana Paula Guimarães, né? Participamos de um grupo que funcionou como uma espécie de comunidade prática com professores de educação básica, né? Fazendo um estreitamento dessa pesquisa e discutindo, inclusive estudando essa relação entre educação básica e universidade. Então, tem uma série de produções e de ações do programa que estão bastante intimamente relacionadas com a formação dos professores na Bahia. E, para além disso, quantitativo, em termos quantitativos, como falei, em termos dessa mobilização de uma relação estreita entre a universidade e escola, outros grupos que eu mencionei também fazem muito isso, né? Você, Lin, faz um trabalho desse tipo, Rejane faz um trabalho desse tipo, por perspectivas, às vezes, e também por temas diferentes, mas somos todos muito relacionados com a educação básica. Eu me lembro que eu escrevia sempre essa seção do relatório, né, no Sucupira, e fazia questão de escrever essa seção e as meninas mexerem depois, né, porque me dava muito prazer de ver que nosso programa, uma das coisas fortes do nosso programa hoje é essa relação com a sociedade e muito via a escola básica. Né? Então, eu diria que o programa tem muita essa importância e a importância de fazer isso de modo plural. Né? Quer dizer, nós somos um programa hoje que abrigamos um multiparadigmatismo do campo, né? Do ponto de vista de perspectivas de aprendizagem que adotamos, do ponto de vista de currículo que adotamos. É um programa que abriga discussões como a descolonização do currículo, né? Então, a professora Bárbara Cranini, a professora Catemari, né? É um programa que abriga marxistas, vigotskianos, freirianos, talvez ainda ausubelianos, ainda não, mas enfim, quer dizer, é um programa que abriga, né, um multiparadigmatismo muito saudável, né? E que recentemente o professor Jones fez uma discussão muito interessante sobre como lidar com isso no programa, esses diferentes referenciais e paradigmas de pesquisa. Então, eu acho que
o programa tem esse papel, né? De formar professores e formar os professores críticos nesse multiparadigmatismo, né? E atualmente é um programa que tem trazido muito essas discussões de promoção de justiça social por diferentes perspectivas, a perspectiva, por exemplo, de um CTS voltado à formação sociopolítica, a uma perspectiva mais marxista, a perspectiva de decolonização, essas discussões que fizemos, né, de educação anti-opressão, por exemplo. Então, eu acho que é um programa que tem um impacto nesse sentido, na formação de professor e na nossa luta diária de uma qualidade, de uma educação freirianos ou não freirianos, de uma educação humanista, de uma educação libertadora, né? Então, acho que é isso que eu diria. E, por fim, eu queria falar um pouco, né, do sentimento que eu tenho atualmente, sendo professora da UFES, da UFBA e desse programa, nessa circunstância da pandemia. Quero me remeter, por exemplo, à minha emoção e satisfação de ter assistido à aula magna do início do semestre da UFES esse ano. Primeiro, ter sido feita pelo João Carlos Salles, né? O atual reitor da UFBA, e nosso colega no programa, o que foi muito bonito para mim, inclusive nesse sentido, né? É um professor que, como aluna do programa, principalmente, eu admiro muito. Era uma pessoa que me deu uma formação, né? Um amor pela filosofia novo, inicialmente, como toda paixão controvertida, né? Aquelas paixões que nascem de alguma coisa que não dá muito certo, depois vira amor, né? E foi muito bonito isso, nesse momento agora que estamos vivendo. Tanto pelas palavras dele, e para mim, por essa afetividade, essa importância que ele tem na minha formação. E ele colocou coisas muito bonitas, né, sobre o que a universidade pública significa, e o que a universidade pública significa nesse momento, e o que é esse momento. Foi muito bonito. E, por exemplo, uma frase que ele disse assim: olha, a pandemia não inventou a vulnerabilidade, não inventou a desigualdade social, né? Ela simplesmente salvou a ferida. E isso me marcou muito, né? Temos falado muito sobre isso, estamos marcados sobre isso. E hoje eu também fiz uma aula com os alunos de estágio sobre ensino remoto, discutimos muitas questões. E o que eu percebo é que, assim, isso salvou a ferida, de que trouxe à tona. Eu acho que é o que a pandemia talvez pode ser vista nesse sentido, como o João Carlos Salles falou, como que o Paulo Freire fala das situações limites que levam aos inéditos viáveis, né? Foi um dos conceitos que eu aprendi na época da pandemia e que eu adorei, né? Porque é essa ideia das utopias impensáveis que vão se realizando, né? São sonhos realizados pelo momento em que os oprimidos não aceitam mais a subordinação. Chegam numa situação limite em que não aceitam mais. E eu quero conclamar todos que são professores universitários, de universidade pública, que construímos nosso mérito viável de agora em diante. Nós passamos, todo o nosso percurso foi um percurso sempre de lutar, de afirmar pela importância da universidade, pública e etc, etc. Tivemos alguns refrescos, né? E agora estamos vivendo um dos piores períodos. Que esse pior período seja uma situação limite que nos leve ao inédito viável. E aí, nessa situação limite, além dessa ferida
da vulnerabilidade de certos grupos, da desigualdade social, do não apreço ao conhecimento que certos grupos sociopolíticos do Brasil têm, na falta de honestidade nos debates intelectuais, públicos e políticos. Todas essas questões abriram nossas feridas, mas também, de outro modo, ou junto com essa ferida, nos mostra, nossa experiência do cinema tendo mostrado, o quanto o ambiente intelectual, cultural, afetivo e material, quer dizer, as condições materiais que a universidade nos dá, nos é tão caro, nos é tão estrutural. Então, hoje eu percebo, por exemplo, meus alunos com muitas dificuldades em continuar suas pesquisas, em produzir, por não ter esse ambiente lhe abrigando, né? Então, é um lugar que, tanto a universidade, como também estendo as escolas públicas. Então, é um lugar, são lugares, né? E um lugar social, que é a instituição de ensino público, que, por mais que tente se precarizar, que tente se minar, ela nunca deixou de ser o nosso melhor lugar. O nosso melhor lugar de afetividade, de formação humana, de formação intelectual, de formação política. Então, que hoje essas feridas abertas, né, salvas na palavra de João Carlos Salles, pela pandemia, nos levem ao inédito viável de fortalecer ainda mais a nossa luta em favor dessas instituições e que elas estejam sempre vivas na nossa sociedade. E vivas em cada um de nós e nos tornamos cada vez mais vivos, mais potentes, mais libertadores dessas relações oprimido-opressor que Paulo Freire coloca. Então é isso que eu queria deixar como última palavra, essa esperança de um inédito viável.